estávamos falando do feriado, do pessoal aqui na beira da praia de Capão da Canoa, da onde eu falo nesse momento, e se fala muito, Felipe, que depois do carnaval é que começa o ano de verdade. O pessoal faz aquelas resoluções de ano novo, vários planos, esse ano vai, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e isso envolve muito a nossa questão financeira. E pra gente falar sobre isso, sobre planejamento financeiro, olha, começou uma música aqui atrás de mim, tem os carros passando. Pra gente falar sobre essa questão financeira, esse planejamento, será que vai mesmo? Será que eu consigo concretizar aquela meta? A gente vai conversar agora com a economista comportamental, especialista em finanças pessoais, Ingrid Roth. Ingrid, boa tarde pra ti, bem-vinda ao Verão na Gaúcha. Como é que o pessoal faz para poder ter um planejamento financeiro? Tem que cortar custo, tem que fazer tabela? Como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde, Kathleen. Prazer estar aqui com vocês. Bom, planejamento financeiro, às vezes muitas pessoas associam o cuidar das finanças com cortar gastos, cortar as coisas que consideram assim que fazem bem, mas o planejamento é a gente ter um equilíbrio, né, financeiro, conseguindo estruturar as nossas obrigações e aquilo que nos faz bem, tendo uma margem também para sobrar dinheiro para poupar, seja para uma reserva ou para outros objetivos. E em termos de planilha ou formas de organização, isso é muito particular assim de cada um. Eu julgo que é mais importante a gente ter uma estratégia de organização bem definida e o como, quais ferramentas a gente vai personalizando, vai colocando em prática para ver o que funciona ou não para a gente. Quem te procura para fazer esse tipo de consultoria, o que o pessoal tem de maior dificuldade na hora de fazer o planejamento financeiro? É se conhecer um pouco mais? O que a economia comportamental ajuda nesse sentido? Sim, se conhecer é super importante, mas as demandas que chegam para mim geralmente é não saber para onde está indo o dinheiro, né? Então, assim, Ingrid, eu sei que assim, eu ganho X e eu não sei para onde é que vai meu dinheiro, eu tive aumentos de renda ao longo de X tempos, dos últimos anos, mas o meu dinheiro some, para onde é que está indo? Então, essa é a principal demanda e geralmente, na maioria dos casos, a gente consegue enxergar assim para onde o dinheiro está indo dentro do cartão de crédito. E daí já fazendo relação com a economia comportamental, o cartão de crédito ele não é algo que a gente não possa usar. Eu mesma uso também, mas ele é uma ferramenta que torna muito mais difícil a gente conseguir ter uma saúde financeira se a gente não tem nenhum tipo de anotação, de estratégia, porque o cartão de crédito a gente tem um fator que se chama a dor do pagamento. Quando a gente faz um pagamento, por exemplo, em dinheiro físico, a gente sente muito mais a dor do pagamento porque a gente está entregando aquele dinheiro naquele momento da compra. E quando a gente usa o cartão de crédito, a gente desassocia esse momento da compra com a data do pagamento. Então, às vezes, a gente espera 30, 40 dias para vir pagar a fatura. E quando a gente recebe a fatura, aqueles gastos que talvez a gente não tinha certeza se realmente queria ter feito, eles parece que somem no meio de uma fatura com valor mais expressivo, né? A gente acaba não olhando o que está dentro da fatura. Então, esse é um dos principais pontos, assim, motivos das pessoas me procurarem, de não identificarem para onde está indo o seu dinheiro e querer fazer uma melhor gestão, fazer sobrar dinheiro para conseguir atingir os objetivos. E em relação também à economia comportamental, é algo que daí eu vou trazendo durante os atendimentos, de mostrar o quão importante é a gente se conhecer melhor, porque quando a gente fala de cuidar do dinheiro, a gente também fala sobre fazer escolhas. Então, cada pessoa tem a sua prioridade, cada pessoa vai escolher no que quer colocar mais dinheiro, deixar de gastar, como quer destinar, fazer o melhor uso desse dinheiro. Ingrid, aqui é Felipe Duarte, estou te acompanhando aqui no estúdio da Rádio Gaúcha, acompanhando a entrevista e queria te fazer uma pergunta, porque me identifiquei pra caramba com esse teu último depoimento, porque ontem eu recebi uma notificação no aplicativo do banco dizendo: a sua fatura do mês fechou em X, e esse X me deu um susto. O que é melhor? O que tu indica? Fazer as compras pequenas do dia a dia no cartão de débito, pagar em dinheiro e ir anotando para ter um controle? O que é melhor fazer? Ou vai no cartão de crédito e vai controlando?
Tudo depende, tá? Como uma boa economista, a nossa resposta principal é depende. O que eu acho mais fácil é a gente gastar em débito ou dinheiro, apesar do dinheiro físico hoje estar cada vez mais em desuso, então a gente usa débito, Pix, gastos à vista, trazem mais controle para a gente, porque se a gente comparar usar débito ou cartão de crédito, no débito a gente vai acompanhando quanto ainda a gente tem de saldo e a gente consegue fazer uma estimativa de quanto esse saldo vai durar ou quais os mecanismos ali a gente vai fazer naquele mês para fazer esse dinheiro render até o próximo recebimento de salário. E no cartão de crédito a gente acaba vendo essa fatura aumentar e não tem a precisão no dia a dia de como que está essa fatura, até quanto que dá para a gente gastar, porque a gente também tem gastos ali dentro daquele cartão que são de assinaturas, então eles são fixos e a gente não lembra muitas vezes, ou tem os parcelados. E em relação a anotar, como depende muito assim do perfil de cada cliente, das necessidades, eu sempre oriento que gastar no cartão de crédito demanda mais dedicação da gente para acompanhar as nossas finanças, justamente para a gente não conseguir ter essa noção em tempo real. Então, a gente vai ter que fazer anotações para ver se está dentro ali da meta de gastos que a gente estabeleceu. Então, também o ideal é a gente estabelecer uma meta de gastos antes de começar a usar o salário. E quando a gente tem o gasto à vista, às vezes não depende da gente anotar, porque a gente pode fazer uma organização, por exemplo, entre contas, então deixar 2 contas correntes, uma para gastos fixos, onde eu vou deixar o dinheiro ali esperando as datas de pagamento, e uma outra conta onde eu vou colocar o valor máximo que eu quero gastar nos gastos mais variáveis. Então, a minha meta é conseguir controlar esse saldo até o fim do mês e não necessitar anotar os gastos. Quando tu fala de ter uma meta, quando a pessoa tem um objetivo, por exemplo, eu preciso economizar para fazer uma viagem que eu sonho muito, eu preciso economizar para comprar um carro, um apartamento. Ter um objetivo ajuda a pessoa nesse sentido a se regrar melhor e fazer algumas concessões? Sim, ajuda demais, assim. Quando a gente tem um objetivo, a gente consegue visualizar isso e dependendo do quanto a gente quer, a gente consegue equilibrar e fazer as concessões, como tu mesmo comentaste. Eu sempre digo que, assim, guardar dinheiro por guardar não motiva ninguém, né? Mesmo um objetivo mais abstrato, se a gente consegue enxergar a finalidade, ele pode nos motivar, né? Então, faz total diferença a gente ter objetivos. E mesmo que a gente não tenha objetivos tão claros, que às vezes muito se fala, assim, entre as pessoas que falam sobre finanças pessoais, eu tenho que ter, por exemplo, a viagem, eu já tenho que saber para onde que eu vou, quantos dias eu vou, com quem vai ser, o que vai englobar de custos, mas nem sempre a gente tem todas essas informações, a gente tem a vontade, mas não tem tudo detalhado. Começar então com uma ideia inicial, ir guardando dinheiro e aos poucos ir entendendo quanto custa aquela viagem, ou quanto eu realmente consigo guardar por mês, isso é super importante. E a gente pode seguir esse atingimento dessa meta de 2 formas. Ou ver o quanto cabe ali na nossa renda para encaixar, para destinar para essa meta, ou entender, por exemplo, essa meta vai custar X dinheiro, eu tenho o prazo aproximado de tempo para dividir essa meta, então preciso guardar tanto de dinheiro por mês. Aí a gente vai avaliar se o salário comporta, se não comporta, se de repente dá para fazer uma renda extra e conseguir atingir esse objetivo dentro desse prazo. Um dos meus principais gastos, por exemplo, Ingrid, no cartão de crédito é o carro por aplicativo, que a gente chama, né? Eu coloquei no cartão de crédito e aí nem sempre dá para saber quanto vai custar a corrida. Qual é a orientação que tu passa para esse tipo de serviço? É melhor mesmo colocar no cartão de crédito? Como é que se faz? O cartão de crédito acaba sendo bem útil, né, para muitos momentos, assim, quando a gente usa aplicativos, assinaturas. Uma das dicas que eu dou, e daí isso depende muito do contexto, mas alguns aplicativos têm a forma da gente inserir crédito. Então, por exemplo, eu coloco R$200 inteiro nesse aplicativo e eu não preciso ficar somando valor por valor quanto que deu cada corrida. Eu posso ir acompanhando no saldo ali do próprio aplicativo de corrida ou no cartão de crédito, enfim, onde debitou aquele valor maior, quantos valores grandes, vamos dizer assim, debitou e eu entendo qual que é o meu custo.
Em relação a esse tipo de gasto, ele é delicado assim comentar, porque tem pessoas que utilizam como meio principal. Então, por mais que a gente estabeleça um teto de gastos, às vezes vai passar um pouco, mas é interessante para a gente conseguir ir gerenciando o que a gente vai fazer na rotina, no dia a dia, para tentar encaixar dentro desse valor máximo, né? Então, buscar meios alternativos mais econômicos de se transportar, que não exceda muito esse limite que a gente traçou assim, no planejamento financeiro para essa finalidade de gasto. Ingrid, queria te perguntar, quem vai no supermercado, faz as compras da casa, está notando que alguns itens que são básicos, essenciais ali da rotina das pessoas, como o café, o ovo, estão subindo. O café, principalmente, é algo que está apavorando muito as pessoas. Esses dias eu ouvi nossa colega Giane Guerra comentando que tem pessoas que estão utilizando o cartão de crédito para fazer essas compras de itens básicos que a pessoa tem que comprar todo mês ou toda a semana. Como é que a pessoa, claro, cada um tem o seu estilo de vida, o seu orçamento, é difícil tu dar uma orientação geral para todos. Mas como que a pessoa pode tentar dar uma adaptada? Muda a marca, reduz o consumo, troca a forma de pagar? O que pode se dar de orientação nesses casos? Bom, em relação à alimentação, muito se fala sobre procurar alimentos substitutos, né? Mas, ao meu ver, assim, como consumidor, eu não consigo encontrar um substituto para café, para os ovos. Então, a nossa forma, se a gente tem uma restrição de renda, não tem como substituir, tem que ficar em determinado valor de gastos, daqui a pouco mudar a marca, se possível, mas a gente está vendo que os cafés, independente das marcas, as marcas mais simples também estão caros. Diminuir o consumo seria uma das principais alternativas nesse momento, né? A gente está falando de alimentação, que é algo básico para todos. E saindo um pouquinho assim de uma exemplificação de alguém que tem limitação de renda, indo além, a gente pode pensar numa economia assim de mercado, da gente poder frequentar esses mercados mais de uma vez por semana, buscando os dias de ofertas. Então, a gente tem, por exemplo, alguns supermercados no meio da semana fazem oferta de frutas, verduras. Então, a gente não vai deixar de consumir aqueles alimentos que a gente gosta, mas a gente vai pagar muito mais barato. É a gente se organizar com a rotina de alimentação para evitar desperdícios. Tem muitas pessoas que ainda desperdiçam alimentos porque não se programaram, acabaram deixando o tempo passar, estragar. Um outro hábito que até eu vejo em alguns casos assim que eu atendo, que tem o hábito de ir no supermercado, mas sem olhar o que já tem em casa. Então, deu vontade, eu vou lá, compro para aquela semana, mas eu esqueço tudo que tem em casa que ainda dá para aproveitar, né? Então, uma das orientações que eu dou é consumir o que já tem em casa, daqui a pouco ser mais criativo em relação ao preparo dos alimentos para fazer essa parte render. Mas eu considero que é uma área assim, bem delicada, esses aumentos que a gente está tendo, e não tem muitas opções assim, para a gente fugir disso. Quem quer entrar no mundo dos investimentos? Tem muita gente que está querendo se aventurar até para fazer o dinheiro render. O que tu pode dar de dica? Tem algum meio que está mais vantajoso? Tem que analisar cada caso, cada perfil de investidor? O que pode dar de orientação nesse sentido? Sim, essa é uma pergunta bem comum, né? Geralmente as pessoas gostam de saber o que está melhor no momento. Mas qual que é a minha visão, assim, como planejadora, que eu atuo muito mais no antes dos investimentos, então no preparar a pessoa para ter um equilíbrio financeiro e poder ter uma constância nos investimentos. É justamente isso, ter constância. Então, rentabilidade é importante nos investimentos, mas o que é mais importante para a gente ter um sucesso a longo prazo é ter a constância de colocar o dinheiro todos os meses, né? Assim, não, às vezes a gente para e pensa, eu vou botar um valor uma vez por ano, vou juntar para depois investir, mas fazer isso se torna um hábito. Então, independente do rendimento, a gente já vai ter um ganho por essa disciplina. Em relação a melhor investimento, isso sempre vai depender dos objetivos de cada pessoa e, como tu mesmo comentaste, do perfil do investidor. Então, a gente tem perfis de pessoas que são mais conservadoras, moderadas, agressivas, então vai ter diferentes tipos de investimentos, mas a questão dos objetivos é um dos principais, assim, para a gente começar a escolha. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje não tem dinheiro nenhum quer começar a guardar. Então, a melhor orientação que a gente dá é que isso
esse dinheiro seja para uma reserva de emergência. Então, qualquer imprevisto que a pessoa tem, ela tem uma reserva para não ter nenhum prejuízo ali nas suas finanças do mês. Esse investimento ele precisa estar em um produto de investimento que tenha liquidez diária, ou seja, que a gente consiga retirar a qualquer momento. E daí, nesse produto inicial, geralmente a maioria das opções rendem a mesma coisa. Para a gente avançar um pouquinho mais, aí o ideal seria que a gente já tenha um início de reserva ou toda a reserva completa, para daí a gente juntar para outros objetivos e conforme a gente tiver disponibilidade de deixar o dinheiro trancado por um tempo, que a gente consiga pegar outras opções com prazos maiores para a gente resgatar, a gente consegue daí rendimentos maiores. Mas um produto único assim não tem nada de moda, vamos dizer assim. Perfeito. Ingrid Roth, economista comportamental, especialista em finanças pessoais. Muito obrigada pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha, o Verão na Gaúcha, e trazer essas dicas para os nossos ouvintes. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigada, Kathleen. Muito obrigada, Felipe. Valeu, Deixa obrigado. o teu contato também, Ingrid, quem quiser seguir as tuas redes sociais para pegar mais dicas de economia, de finanças pessoais. Claro, meu Instagram é Ingrid Roth, _. Para quem não encontrar por lá, se digitar no Google, vai encontrar. Ingrid Roth, consultoria financeira, tem todos os meus contatos por lá. Tá ótimo. Felipe, sabe quem que já está conosco? Nós temos uma conexão internacional.